Olá, Mundi Viajantes, bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Jéssica e sou a autora do blog Mundi Viajante. Sejam bem-vindos. Primeiro do que tudo, não se esqueçam de subscrever o canal para ficarem a par de todas as novidades. Também vou deixar na descrição o link para o meu blog e para o meu Instagram. Então hoje vou-vos falar de alguns sites que nós utilizamos, tanto para planear as nossas viagens, como durante a nossa viagem. Neste caso, uma das apps ou sites que utilizamos muito no planeamento da nossa viagem é o Skyscanner e Momondo. Penso que também alguns Mundi Viajantes também são apps que utilizam muitíssimo. Neste caso, nós normalmente utilizamos o Skyscanner para pesquisar qual é que é a altura em que os voos poderão estar mais baratos ou para ver qual é o destino, visto que nós só podemos viajar entre dezembro e fevereiro, é a altura que podemos tirar férias. Dentro desse período, qual é o destino mais barato, para onde é que podemos viajar, quais são as hipóteses, quais são as semanas mais baratas e, de certa forma, tudo isto nos ajuda a planear a nossa viagem. Nós normalmente não somos de ter um destino fixo, nós normalmente vemos promoções, deals, tentamos ver qual é que é a melhor opção para a nossa viagem, porque o que procuramos é uma viagem low cost, focada na parte do preço-qualidade. E tentamos verificar qual é que é a melhor opção para a nossa estadia. Pronto, o Momondo é uma aplicação muito semelhante ao Skyscanner e claro que, tal como o Skyscanner, ajuda-nos a ver os voos, as semanas, o mês que tem melhor preço-qualidade e que poderá ser interessante para voarmos. Normalmente, para realizar a dita da reserva, o que acontece é que nós normalmente usamos mesmo mais as páginas da própria companhia aérea, apesar de fazermos, por exemplo, no Skyscanner, apesar de nos apresentarem para além das páginas de companhias aéreas, também apresentam algumas agências, mas nós normalmente costumamos mesmo fazer a reserva dentro da página da própria companhia aérea. E o que acontece no Skyscanner é que por vezes os preços apresentados são de outras agências que praticam um preço ligeiramente mais barato. No nosso ponto de vista, nós preferimos marcar pela própria companhia aérea, pelo facto de, se houver algum problema, é muito mais fácil de resolver, tendo em conta se for por uma dessas agências online. Pronto, mas de qualquer maneira, o Skyscanner e o Momondo são ferramentas indispensáveis para planear a nossa viagem, tendo em conta que nós normalmente nem sempre temos destino definido e está tudo dependente também, de certa forma, dos preços. Outro dos sites, aplicações que nós utilizamos é a Booking.com e o Airbnb, e acredito que muitos de vocês também utilizem essas aplicações. Estes são os dois sites que nós normalmente pesquisamos as nossas estadias para quando vamos viajar. Não há uma que pesquisemos mais ou menos, depende de tudo do que pretendemos. Claro que o Airbnb, apesar de ser mais focado para a parte de apartamentos, também há hotéis que têm quartos de hotéis ou mesmo quartos em casas de outras pessoas, ou seja, têm várias opções. Nós o que pretendemos da nossa estadia é mesmo um apartamento ou um quarto de hotel com casa de banho privativa, é o que nós pretendemos, mas sempre focado na parte do bom preço e qualidade, porque o que nós pretendemos é uma viagem low cost. Neste caso, a Booking é relativamente fácil de pesquisar. Nós normalmente, para pesquisarmos as nossas estadia, o que acontece é que nós normalmente não nos ficamos pelas primeiras páginas. Nós tentamos pesquisar, ir mais além, pesquisar na segunda, terceira, quarta, quinta página, de modo a tentarmos encontrar o hotel que se encaixa nos nossos parâmetros e no qual nós pretendemos. Normalmente também tentamos ler os comentários tanto no TripAdvisor como na página do próprio hotel. A Booking também dispõe dos comentários e tudo isso tem que ser analisado de modo a tentarmos encontrar o nosso hotel ideal.
O mesmo acontece no Airbnb. Pronto, no Airbnb nós todos sabemos que são apartamentos, apesar deste também ter comentários, muitos deles é impossível ver no TripAdvisor ou não têm sites, mas de qualquer maneira tem os comentários das pessoas que já lá se hospedaram e é uma mais-valia para nós termos atenção a estes comentários e darmos valor, porque de certa forma foram pessoas que já se hospedaram, já tiveram aquela experiência e nós ao verificarmos todos esses detalhes, quando lá chegamos evita termos surpresas e podemos desfrutar de uma belíssima estadia. Outro elemento muito importante, tanto como no planeamento como durante a nossa viagem, é a compra de tours ou excursões. Neste caso tudo depende do tipo de viagem que vamos fazer e o que é que pretendemos, até porque há tours que dá para fazermos nós por nós próprios, planeamos todos os detalhes à nossa vontade e depois fazemos uma tour muito semelhante. Mas neste caso, quando pretendemos realizar uma tour ou excursão, nós ou reservamos pelo próprio site da própria empresa, nós normalmente, como disse, dependendo do tipo de tour, nós por vezes também reservamos no Get Your Guide, que vou-vos deixar aqui, e no Civitatis. Estes podem ser dois sites no qual podem reservar inúmeros tours e excursões que podem ser interessantes para enriquecer ainda mais a vossa estadia e a vossa viagem. Neste caso, outro dos sites que nós utilizamos tanto para planear como também durante é os sites para comprar bilhetes de autocarros ou comboios. Neste caso depende também muito para onde vamos viajar e depende também se vamos viajar para mais do que uma cidade. Temos sempre que consultar bilhetes de autocarro ou bilhetes de comboio. Nós normalmente na Europa viajamos sobretudo de comboio, nós preferimos muito mais andar de comboio e gostamos, e claro, e neste caso dependendo do país para o qual vamos viajar, cada país tem a sua companhia de comboios no qual os bilhetes normalmente são reservados no site. E depois no dia podemos mostrar no telemóvel ou podemos imprimir os bilhetes. No caso dos bilhetes de autocarro, na Europa nós gostamos sobretudo da Flixbus, que é uma companhia que tem uns excelentes preços e que poderá ser uma boa opção para viajarem na Europa. No caso dos Estados Unidos, a companhia que nós normalmente recorremos é à Megabus. Desde que viajamos pela primeira vez para os Estados Unidos até agora, normalmente viajamos sempre pela Megabus. Normalmente essa companhia oferece preços imbatíveis e começamos a viajar com essa companhia e gostamos, como todas as companhias, tem coisas boas, tem coisas más. Há muita gente que fala da situação dos atrasos, mas que companhias é que não têm atrasos? E neste caso poderá ser uma boa recomendação. Relativamente a escolher comboio ou autocarro, depende para onde viajem. Nós preferimos muito mais o comboio, achamos muito mais cómodo. Claro que nós também já viajamos para os Estados Unidos e já fizemos, por exemplo, de Los Angeles para São Francisco, que são algumas 7, 8 horas de autocarro, fizemos-o à noite, mas claro, está tudo dependente do preço da viagem, está tudo dependente da duração, mas normalmente dentro da Europa nós viajamos regularmente de comboio quando visitamos mais do que uma cidade. Outro dos sites que nós costumamos consultar para planear a nossa viagem e também um pouco durante é o Home to Rio. Esse é um site, que tem várias funcionalidades, mas neste caso é que nós utilizamos é para pesquisar como ir do ponto A ao ponto B. Ele dá-nos também a parte da informação de comboio, de autocarro, de carro, ou seja, ele dá-nos diversas informações e por vezes o site Home to Rio durante as nossas viagens tem-se mostrado bastante prestável ao planearmos a nossa viagem e também um pouco durante, depende se os planos se alterarem e do que queremos consultar, mas também é um site que por vezes utilizamos não só para planear, mas durante as nossas viagens. Outro dos sites que nós utilizamos, podemos dizer para planear, mas também durante a nossa viagem, é o weather.com.
Esse é um site basicamente para ver o tempo. Nós temos incorporado a aplicação no nosso iPhone, mas vocês podem verificar o tempo nos mais inúmeros sites disponíveis na internet e muitos deles já se encontram também presentes no vosso telefone. Isso é algo muito importante, não só quando planeamos a nossa viagem, independentemente se planeamos com meses de antecedência ou 3, 4 dias antes de viajarmos, mas é muito importante verificarmos o tempo para termos também uma noção do que é que vamos levar na mala, se vai estar a chover, se vai estar sol. É muito importante, pronto, termos essa noção, mesmo já durante a nossa viagem, é algo que nós estamos constantemente a consultar, é o tempo, a verificarmos como é que vai ter. Ninguém gosta, por exemplo, de explorar uma cidade e estar todos os dias a chover, por vezes acontece e nós temos um pouco de azar com isso por vezes. É muito raro quando a gente vamos viajar, neste caso fazemos um mini break, que é 3 noites, 4 dias, é muito raro não apanharmos um único dia de chuva, é verdade. Mas pronto, nós já estamos habituados. Também nós viajamos entre dezembro e fevereiro e dependendo para onde é que vamos viajar, ao menos que vamos viajar para um sítio tropical e mesmo assim pode chover, como é óbvio, mas nós já estamos habituados. Outra das apps que nós utilizamos, não só para planear a nossa viagem, mas é uma app imprescindível durante a nossa viagem, é o Google Maps. Muitos de vocês usam e hoje em dia é quase impensável se utilizar mapas em papel, temos tudo no Google Maps. O Google Maps claro, é uma app imprescindível quando estamos a planear a nossa viagem, para ver onde é que se localiza o nosso hotel, para ver o que é que se encontra próximo, para ver onde é que podemos ir comer. Ou seja, o Google Maps tem inúmeras funcionalidades. Aliás, eu também uso o Google Maps para criar os mapas da viagem, ou seja, o Google Maps tem essa funcionalidade que vos permite criar os vossos mapas, colocarem pins, onde é que se localiza o vosso hotel, o que é que se encontra próximo, os locais para comer, as tours, determinados pontos que vocês gostariam de comprar algo, ou seja, é muito versátil e eu normalmente crio sempre um mapa de viagem. Para além disso, durante a viagem é muito importante, é o que nos permite ver como é que podemos ir de um determinado ponto para outro ponto, isso também nos permite ver em tempo real os autocarros, os comboios, ou seja, em geral transportes públicos, permite-nos ver as distâncias e o tempo que se demora do determinado ponto A até ao ponto B, ou seja, é sem dúvida uma app imprescindível durante a nossa viagem. Hoje em dia, sem o Google Maps, é muito mais fácil viajar, claro, antes tínhamos os mapas em papel e nessa altura isso iria resultar, mas agora a tecnologia evoluiu e não há nada melhor do que o Google Maps e é uma ferramenta muito útil quando nós viajamos, claro. Então, outra das apps que vos vou falar, ao contrário do Google Maps, que neste caso tem que estar sempre ligados à internet, isto na Europa é muito fácil, mas quando saem fora da Europa têm que adquirir um cartão desse país, porque senão é complicado para vocês terem acesso ao Google Maps, porque não têm internet, ao menos que vão a um café, a determinados pontos que tenham internet. Vocês têm uma app que é o Maps.me. O Maps.me é uma aplicação muito semelhante ao Google Maps, mas que funciona offline. Neste caso, após descarregarem a aplicação, apenas têm que fazer, por exemplo, o download do mapa que vocês querem, imaginando que vocês vão para Paris. Vocês na app descarregam o mapa de Paris, neste caso em casa, já no hotel, têm que ter internet para fazer essa parte do download do mapa. Posteriormente, após fazer o download do mapa, isto funciona igual ao Google Maps, só que funciona offline, ou seja, não precisa de internet. A aplicação também, igual ao Google Maps, também detecta a vossa localização, detecta onde é que vocês se encontram. Também é possível adicionar pins, onde é que é o vosso hotel, onde é que podem comer, neste caso, o tours que vão fazer. E também vos permite ver qual é que é a melhor opção para irem do ponto A para o ponto B, se é por transportes públicos, se de carro, ou seja, é muito, muito semelhante ao Google Maps. A única diferença é que funciona offline. Essa aplicação nós já experimentamos algumas vezes e gostamos muito. É uma app bastante intuitiva e é muito fácil de
se entender o interface da própria app e realmente é muito semelhante ao Google Maps. Neste caso, nós já há algum tempo que não utilizamos essa app, visto que quando vamos para os Estados Unidos acabamos por comprar um cartão do país em si e claro que dá sempre jeito, mas na primeira vez que nós fomos aos Estados Unidos nós não comprámos imediatamente um cartão e neste caso utilizámos o Maps.me e funcionou perfeitamente. Isso poderá ser uma alternativa para quem não queira comprar um cartão de um determinado país, pode fazer antecipadamente em casa ou no hotel o download do mapa e depois a partir daí funciona offline e pronto, poderá ser uma excelente opção e uma bela ajuda durante a vossa viagem. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que vos seja bastante útil nas vossas viagens. Até ao próximo vídeo!